2 Samuel, capítulo 12, verso 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje eu queria trazer uma mensagem, uma reflexão. Vai ser mais uma reflexão, uma exposição da palavra de Deus que fica em Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, de versos de 1 a 15. O título dessa mensagem é O Pecado de Davi e Suas Consequências. Essa passagem da Bíblia é uma passagem posterior, na sequência, quando Davi se deita com a mulher de Urias, a Batseba. Então Davi tenta cobrir o seu erro, trazendo Urias para que ele se deite com a mulher, porque a mulher tinha engravidado. Não dá certo. Então Davi manda, através de Urias, uma carta ao comandante Joabe, para que coloque Urias à frente da batalha, em uma posição onde Urias morre. E essa estratégia de Davi dá certo, Urias morre. E Davi então toma a mulher de Urias e, como se não tivesse acontecendo nada, Davi traz Batseba para o palácio e continua vivendo com Batseba e não entende que errou e está vivendo essa vida com Batseba. Não cai no erro, não cai na reflexão do erro. Então, eu convido a você para a gente ler esses textos e refletirmos junto como que Davi foi confrontado por Deus através da vida do profeta Natã. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Então o profeta Natã está construindo uma parábola onde havia 2 homens, um rico e um pobre. Davi é o rico, Urias é o pobre. A cordeirinha é Batseba. Aqui o profeta Natã está construindo uma mensagem para ele, construindo uma história, para que o profeta Natã possa dar a resposta para Davi. Não é? Verso 4. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, o profeta Natã finaliza a parábola, não é? Dizendo que aquele homem rico agora, em vez de ele pegar do que é dele, ele resolve pegar do que é do pobre, e ainda mais aquele pobre só tinha uma cordeira. Então Davi encheu-se de ira, verso 5, contra o homem, disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Agora nós vemos, verso 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aqui nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um momento assim que eu chamaria de um momento onde que a sua mente está cauterizada, sabe? Porque ele é bom para julgar, usando a lei do Senhor, a vida dos outros, mas ele não usa a lei do Senhor para julgar a sua própria vida. Ele não vê que a sua vida está errada diante de Deus através da palavra do Senhor, mas ele usa a palavra do Senhor para julgar a vida dos outros, e usa de forma inconformado, e ele está inconformado com essa situação.
ele acha repugnante isso. E o homem agiu sem misericórdia, o homem rico. Quer dizer, ele viu a injustiça, ele julgou conforme a lei do Senhor, só que ele não vê que isso é a vida dele. Ele não vê a vida dele, ele não julga a vida dele conforme a lei do Senhor. Ele não consegue olhar e ver isso. Então, agora, o profeta Natan vai dizer, verso 7, você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Pergunta o profeta Natan a Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Quer dizer, Davi pensando que usaria a espada de outro povo contra Urias, ele estaria livre do sangue de Urias. Mas não. Deus julgou isso. Por quê? Porque Davi manipulou uma situação onde esse homem morre através da espada de outra nação, mas toda a manipulação, toda a estratégia de Davi. Então, o pecado da vida desse homem, da morte desse homem, não está sobre outra nação, está sobre Davi, porque ele manipulou a situação para que acontecesse isso. Então, verso 10, o profeta Natan vai dizer a sentença de Deus diante do pecado de Davi. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, nunca se afastará. Olha o que Deus, através do profeta Natan, vai dizer a Davi. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Por quê? Porque ele destruiu uma família. Não é? Urias e Batseba eram casados. Não diz a Bíblia se tinham filhos. Então a espada de Deus nunca se afastará. Por quê? Porque ele vem sobre sobre esse casal. Eu não sei se esse casal tinha filhos, mas seria uma família. Então, ele estraga uma família. Agora o que Deus faz? Pois a espada nunca se afastará de sua família. A espada da justiça de Deus. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Quer dizer, no momento que Davi transgride uma lei do Senhor, um mandamento do Senhor, ele despreza a Deus e toma a mulher do homem e vive com ela e não se dá conta do seu erro. Verso 11, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Essa passagem do versículo 11, de 2 Samuel 12, versículo 11, ela acontece mais para frente. Vai ter o filho de Davi, ele vai ter relação, não é, com a filha de Davi, comete esse pecado, esse erro. Então Absalão mata esse filho de Davi, esse seu irmão, que eles são irmãos, mas de mulheres diferentes. Absalão mata esse outro irmão, foge, e lá na frente Absalão manipula a nação, manipula uma parte ali das pessoas, e Davi sai fugido da cidade. Então Davi não quer guerrear contra seu filho, ele vai sair, vai deixar o reino, e Absalão vai se deitar com as mulheres de Davi em plena luz do dia. Então essa passagem ela acontece lá na frente. Aqui está sendo dado a palavra de Deus para Davi. E depois essa palavra vai se cumprir. Versículo 12, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Você vê que Deus fez, ele julgou e acrescentou um pouco mais ainda
ao erro de Davi. Verso 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Agora Davi reconhece o seu erro. Diante do profeta, diante do homem de Deus, ele reconhece diante de Deus: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Por quê? Porque a sentença de adultério era uma sentença de morte. Na lei do Senhor, há texto e contexto, esse momento da nação, esse momento. Então, Natã já vem com uma resposta de Deus: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois, porque na relação de Davi com Batseba, nasce um menino. Só que agora Deus diz que o menino morrerá. Por quê? Foi um momento errado para que esse menino cresça dentro do palácio, dentro que tem esse menino na geração de Davi. E uma punição contra Davi também. Porque Davi não vai morrer, mas tem que morrer outro no lugar. Morrerá o seu filho, que é esse bebê ainda. Então, aqui nós vemos também a morte de Jesus, não é? Filho, o unigênito Filho de Deus morrendo por nós. Você insultou o Senhor, o menino morrerá. Verso 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então, o menino adoece e morre. Então, assim, que Deus nos livre, Deus nos guarde, irmãos, irmãs, de chegarmos a uma situação dessa, onde nós conhecemos a lei do Senhor e desprezamos o Senhor praticando algo que venha a insultar o Senhor, conhecendo a lei do Senhor, estando em uma posição onde você usa a lei do Senhor para julgar e dar sentenças. Eu oro a Deus que Deus nos livre de uma situação dessa, que nós sempre tenhamos consciência dos nossos erros, consciência da lei de Deus, que nós não devemos praticar atos que vai contra a lei de Deus, que traz uma sentença contra a nossa vida, contra a nossa família. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, eu oro, que Deus em Cristo Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, durante essa ministração, você tenha uma mensagem particular de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.